Fala galerinha do sétimo ano, professor Ed, tudo bem com vocês aí? Vamos aí para uma correção? Bom, tô aqui no cantinho, eu vou baixar aqui um pouco só para não atrapalhar muito a apresentação. Nós vamos corrigir a atividade 7 e 8. A atividade 7 é aquela sobre capacidades físicas, tá legal? As capacidades físicas utilizadas no esporte e na ginástica. Vamos lá. Na atividade apareceram muitos erros com relação a algumas confusões. Como é o primeiro momento que vocês estão vendo capacidades, é normal fazer essa confusão. Então, as principais confusões que ocorreram foi entre força e velocidade, tá? Vamos pegar aqui. Entre força e velocidade, entre força e resistência e entre velocidade e resistência. Vou tentar fazer de um outro jeito para não ficar tão ruim assim para ler, tá? Vamos lá então. Dando sequência aqui, nós vamos ter aqui no primeiro, né? Primeira questão, a capacidade que mais apareceu foi essa aqui do lado, tá? Força, depois resistência 3 pessoas, velocidade 6 pessoas e flexibilidade 1. A questão correta é essa verde, então a questão correta é força de fato. Não sei se vocês lembram, mas essa questão aqui era uma que tinha várias explicações das capacidades, como que elas são, e do lado vocês tinham que clicar em qual capacidade que estava sendo falado, né? Então na primeira tinha lá esse textinho que está aqui embaixo, tá? É a capacidade física, aqui embaixo aqui, ó. É a capacidade física que permite deslocar um objeto, o corpo de um parceiro ou o próprio corpo através de contrações dos músculos. Velocidade, a capacidade física que permite realizar movimentos no menor tempo possível ou reagir rapidamente a um sinal. Então a força, ela vai ter também um pezinho dentro da velocidade. Isso fez com que a maioria que leu até o final confundisse e respondesse aqui velocidade, tá? Quem leu o comecinho, né, e não se preocupou muito com esse aspecto que a força tem dentro da velocidade, já foi e respondeu direto. Por que eu coloquei isso aqui? Depois vocês vão ver nas outras questões que uma está relacionada com a outra, né? Por exemplo, no atletismo, quando a gente vai arremessar o peso, o objetivo da prova do lançamento do peso, no arremesso do peso, é alcançar a maior distância possível. Então, não só a musculatura é utilizada, né? Também é utilizada a velocidade. Então, os atletas, para conseguir uma distância maior, eles tentam fazer um giro bem rápido, né? Eu não vou falar também que é um giro com agilidade, que senão vai confundir ainda mais a cabeça. Mas eles tentam alcançar uma grande velocidade na hora desse giro, né? Para conseguir então atingir uma distância maior, para conseguir mais força. Então, velocidade ela está relacionada com força. Como isso aí já entra em física, que é uma coisa lá para o ensino médio, eu não vou falar disso agora, mas só para vocês entenderem. Sempre que a gente falar de velocidade, a gente está falando daquela maior rapidez que eu consigo atingir de um lugar até o outro. Então, se eu sair daqui e correr até aqui, qual foi a maior velocidade que eu consegui alcançar nesse espaço todo, tá? Então, isso é a velocidade. Força é quando eu tento deslocar alguma coisa pesada, tá? Então, eu preciso fazer força para conseguir fazer aquela atividade, tá bom? Só para diferenciar uma da outra aí. Na segunda alternativa, né, nós tínhamos lá, tá aqui embaixo, ó, é a capacidade de suportar e recuperar-se da fadiga, ou seja, a capacidade de manter o esforço. O que é fadiga? Quando a pessoa faz alguma atividade que ela já está um tempo parada, ela fica fadigada, né, com a respiração difícil, né, sentindo dores. Isso aí é o que? Um corpo que não está habituado a fazer aquele tipo de esforço. A pessoa fez, o corpo deu uma resposta que não está acostumado. Nosso corpo ele costuma conversar bastante com a gente, né? Então ele vai dar uma resposta aí para você ver que você precisa dar uma pausa, respirar novamente, né? Às vezes até encerrar a atividade dependendo do tamanho dessa fadiga, tá? Então, quando eu tenho treinamento, eu às vezes nem sinto a atividade. Então você vê que pessoas aí que correm, né? E elas não se cansam, nem soam às vezes, né? Então são pessoas que o corpo já está habituado, né? Acostumado aí com esse tipo de atividade, já tem um certo tipo de treinamento. Então ela tem uma certa resistência, né, para essa atividade. Essa resistência, ela está relacionada ao nosso coração e aos pulmões. Então é uma resistência cardiorrespiratória. Cardio, coração,
respiratória está relacionado aos pulmões. Então, quando a gente faz atividade, a gente precisa que o nosso corpo tenha sangue com energia e oxigênio para conseguir fazer a musculatura exercitar, né? O oxigênio vem da nossa respiração. Quando a gente inspira, a gente está trazendo o oxigênio de fora aqui do ambiente, do ar, para dentro do nosso corpo. Passou aqui pelas vias respiratórias, ele vem até o pulmão. O pulmão, como ele está lá casadinho com o coração, né? Juntinho, ele envolve o coração até, né? É diferente do que muita gente fala até nos poemas e nas músicas, né? O coração está do lado esquerdo do peito, o coração ele fica no meio, né? Entre os pulmões, eles abraçam, né, o coração aqui no meio. Por que, que a gente sente aqui do lado? Porque aqui no meio a gente tem um osso bem forte e duro chamado externo, né? Se tivesse no laboratório na escola, daria pra gente mostrar lá no nosso esqueletinho, né? E aqui do lado, como a gente tem o pulmão, é mais macio, né? Então o batimento do coração é mais facilmente sentido, por isso que a gente sente o batimento aqui do lado, tá? Bom, então quando eu aumento a minha capacidade, a minha resistência, o que, que eu estou aumentando? Essa capacidade de pegar o ar de fora, jogar para dentro do pulmão, jogar para o coração, para ele misturar com o sangue e transportar para todo o corpo para ser utilizado na atividade, tá bom? Então, por isso que a gente fala resistência cardiorrespiratória. Então, resistência seria a questão correta. Muita gente confundiu com força, né? Aqui, talvez por conta dessa palavra aqui, ó, suportar, né? Quando eu levanto um peso, eu tenho que suportar esse peso, né? Então, talvez tenha sido o ponto de confusão aí para a maioria. Teve muita gente que confundiu também na hora de apertar, né? Telinha do celular é pequena, tem tela que já está rachada. Tem gente que enxerga tão bem quanto o professor aqui, né? Sou meio ceguetinha. E aí já viu, né? Essas telas pequenas que a gente tem que ficar abrindo o olho para conseguir enxergar. Tem que ficar dilatando a pupila aqui, né? Mas vamos lá. A próxima capacidade, vamos lá na linha 4, lá embaixo, é a característica do que é flexível. Eu deixei essa palavrinha aqui que dá a resposta já, por quê? Eu queria ver se tinha gente que estava com dificuldade para ler, tá? Então a gente vê lá que a resposta é flexibilidade, né? Mas olha aqui, novamente, a nossa boa e velha resistência, né? O quanto que ela aparece aqui, ó. Vou até aumentar. Não, não aumenta mais que isso. Ficar aqui embaixo de mim aqui. Olha aqui embaixo, que interessante, né? 11 pessoas e 11 acertaram, 11 erraram na resistência, né? E duas entre velocidade e força ali. Mas essa resistência chamou atenção, né? Vamos ver se aqui na questão ela dá alguma dica de resistência. A característica do que é flexível, ou seja, aquilo que consegue se dobrar com facilidade, maleável, também pode significar algo que se move com facilidade e agilidade. Ali quem colocou velocidade e força pode ter se confundido nesse momento. Ou que possui fácil manuseio, né? Então a pessoa também que colocou resistência pode ter se confundido aqui também nesse ponto, tá bom? Mas a capacidade de ser flexível é a flexibilidade. Bom, vamos lá. Próxima, linha 3 aqui, é a capacidade física que permite realizar movimentos no menor tempo possível. Ou seja, rapidamente é um sinal. Aqui já tem a dica do que eu falei lá atrás, né? Então, a atividade que eu faço de um lugar ao outro, atingindo a maior rapidez que eu consigo no menor tempo possível, né? Só para vocês entenderem a diferença que muita gente confunde entre velocidade e agilidade, tá? Então, velocidade, imagina uma pessoa sentada, né? Tá lá sentada na calçada, ela tem um caminhão e o caminhão de repente começa a descer a ladeira, né? Esqueceu de puxar o freio de mão lá, ou esqueceu de colocar a madeirinha atrás das rodas, né? E o caminhão de repente começa a descer. Para ela chegar nesse caminhão, aquela primeira corrida que ela vai dar é uma corrida de agilidade, tá? O caminhão, quando ele começar a descer a ladeira de fato e seguir em frente, ele vai atingir uma certa velocidade, tá? Então, agilidade é quando eu corro rapidamente. Vamos supor aí que você está passando na rua e de repente escapa um cachorro bravo aí de uma casa. O tempo que você vai levar para assustar, né, esse tempo de resposta, se assustou, até sair correndo, achar uma árvore, coisa do tipo assim, que é coisa rápida, né, que você vai sair ali rapidamente, é agilidade. Aquele momento que você sai de perto dele ou até desvia da bocada. O tempo que você vai gastar para chegar até na sua casa, aí é velocidade e também a resistência se for muito longe a casa, né? Então, se for uma corrida muito longa, aí já entra em resistência, tá? Só para vocês entenderem melhor. Bom, dando sequência, próxima questão.
temos agora aqui uma questão que fala sobre a capacidade física predominante na imagem. Aqui nessa imagem a gente pode ver que elas estão fazendo um movimento bem amplo, né? Um movimento bem esticadão, olha lá. Olha a perna como tá, né? Esse movimento bem amplo, bem esticadão, o que que lembra, né? Que eu estou fazendo uma atividade de flexibilidade, tá bom? Então, toda vez que eu faço esse movimento é chamado de extensão, né? Estou colocando aqui porque teve gente que colocou flexão, mas não porque achou que era flexão ou extensão, mas sim porque achou que estava falando de flexibilidade, né? Então muita gente confunde no começo, né? E escreve também errado. Eu também não vou ligar para essa escrita errada agora, não, porque digitar no celular nessas telinhas, essas teclinhas pequenas aí é horrível, né? Pra gente enxergar. Então a gente achou bastante aqui, ó. Depois a gente encontra pessoas que falaram sobre a parte do corpo que estava sendo executada, né, que é a perna. A confusão novamente com a resistência aparece, né? Então são pessoas que estão meio confusas ainda com um conceito e com o outro. Isso aí é normal, tá? Então essa aula agora já vem justamente por isso. Por que que aparece que eu tenho resistência? Elas estão paradas naquela posição. Dá a entender que eu tenho que resistir, né, a cair, né? Seria como se equilibrar fosse uma forma de resistência, mas sempre que eu falo resistência, em capacidade física, lembra, cardio, respiratório, coração e pulmão. Sempre que eu quero falar de resistência. Então, tudo que vai mexer com o meu coração, que vai acelerar esse coração, tudo que vai fazer eu respirar mais rapidamente, são atividades que vão melhorar a minha resistência cardiorrespiratória, tá bom? Qualquer atividade que eu faça um movimento além do habitual, né? Vamos pegar aí o alongamento. Eu posso às vezes vir e coçar as costas. O que que o alongamento vai fazer? Ele vai pegar e vai intensificar esse movimento, tá? Ele vai fazer esse movimento ser um pouco maior do que o normal. Então, quando eu faço isso, mesmo no alongamento, eu já estou trabalhando também a minha flexibilidade, tá bom? Dando sequência, lá, deixa eu tirar aqui. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Aí. E virei tudo aqui agora. Danou-se. Volta. Aí. Pronto. Cadê você? Não, não, não. Isso aqui é para transmitir na tela. Bom, vamos lá. Qual é a capacidade física que está sendo utilizada na imagem? Eu estou vendo aqui um pneu, né? Muita gente se pergunta por que, que as academias usam tanto pneu hoje em dia, né? E outras coisas, corda, essas coisas todas. É por conta da questão do meio ambiente, né? Preocupação com o meio ambiente. Então, o reaproveitamento desses objetos que geralmente são descartados, né? A corda naval, o pneu, né? Principalmente esses pneus de trator, assim, que gastam muito, eles não têm reuso. Então, geralmente, eles vão para algum depósito e eles queimam. Essa queima aí prejudica muito o meio ambiente. Então, as academias começaram a utilizar por conta disso, tá? Se tornou uma moda, realmente, foi uma modinha, né, do CrossFit, mas essa modinha começou essa ideia, né, de ter aí uma preocupação com o meio ambiente. Bom, a atividade que ele está fazendo, né? Ele está levantando um peso. Toda vez que eu levanto um peso, eu vou utilizar força. Isso está bem claro aí, né? Tem aqui força, olha lá, força, 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 né? E apareceu um perna e braço ali, né? Olha lá, perna e braço. Novamente, porque a gente vê a musculatura do praticante aqui, né? Olha como que ela está tensionada, né? Então ele está fazendo bastante força com as pernas e com os braços. Como a pessoa talvez na hora não soube falar a palavra, essa questão aqui não tinha alternativa para clicar, tinha que escrever, então talvez ela pensou em escrever perna e braço, né? Bom, outra coisa que a gente observa aqui, ó, olha a postura. Estou falando isso porque colocou perna e braço, porque está mais evidente, porque está sem ali a parte de roupa, dá para a gente ver a musculatura contraindo. Mas toda vez que eu faço uma atividade, principalmente uma atividade assim que utiliza muita força, as costas, elas são muito utilizadas, a musculatura e o abdômen. Por isso que vocês veem às vezes no mercado, em algum lugar, assim, às vezes também empresa de transporte, empresa de gás, que faz muita força,
eles utilizam uma cinta aqui na cintura, né? Deixa eu apagar aqui. Essa cinta, aqui, ela pega aqui nessa região aqui, ó, né? E ela vai fazer o quê? Ela vai comprimir a musculatura do abdômen e a musculatura das costas ali, que é muito utilizada nessa região, né? Fazendo o quê? Forçando a pessoa a ficar na postura ereta. Então, se ela pega um peso muito forte, como esse aqui no caso, né? Ou você pega lá, por exemplo, a pessoa que transporta carne de frigorífico para açougue, que ela põe lá um traseiro inteiro de um boi nas costas, né? Então é um peso excessivo. Se ela pega esse peso e a coluna dela tá torta, né? As vértebras que estão lá dentro, a coluna, ela vai machucando, né? Chega uma hora que ela não aguenta mais, ela pode ter uma lesão séria, tá? Então por isso que utiliza aquela cinta lá. Então a questão aqui, a maioria conseguiu identificar, uma atividade simples, né? Força. Força é um conceito fácil da gente entender, né? Tem um rapaz aqui correndo na esteira, né? Vocês estão vendo aqui em cima. Tinha imagem lá na atividade. Então, a capacidade física que ele está desenvolvendo ali, qual é? A capacidade que a gente falou durante o maior tempo aqui, né? Qual que é a capacidade que desenvolve sempre que eu preciso respirar, né? Com mais intensidade e quando o coração aumenta o batimento? É a capacidade de resistência, né? Olha lá, apareceu bastante resistência. Resistência, resistência, né? Teve ainda confusões. Vou apontar aqui as confusões que ocorreram, ó, velocidade, flexibilidade, agilidade e novamente falando sobre a parte do corpo que foi trabalhada, né? É muito comum com velocidade porque essas esteiras elas têm um controle de velocidade, então a pessoa associa, né, que ela está fazendo ali na velocidade. Mas para saber se era a velocidade, eu teria que ou mostrar o reloginho, o tempo, ou mostrar que ela está marcando o tempo, começo ao fim. Porém, numa questão, se fosse uma prova, era considerado correto velocidade também, tá bom? Agilidade não, mas flexibilidade e perna também não, tá? Então esses três aqui estariam errados, se fosse uma prova, né? A velocidade seria considerada certa, mas vocês já sabem qual que é a diferença agora. Próximo, que agora vai dar para entender um pouco melhor. Agora sim, temos lá uma prova de atletismo, né? Cada atleta correndo na sua raia, ó. Raia é esse corredorzão aqui, ó, tá vendo? Tem um corredor vermelho, tem um azul, né? Essas são as raias aí. Tá dando para ver direitinho, né? Bom, nessa prova então elas saem aqui da curva, que é aquela saída escalonada, cada uma sai de um lugar. Por quê? Como está correndo em círculo, né? Quando eu pego um círculo aqui e faço esse círculo e vou medir esse círculo, que é essa primeira raia aqui, né? Esse círculo às vezes ele vai ter lá, né? A pista de atletismo ela tem 400 metros. Então eu vou lá e meço, ele vai me dar 400 metros certinho. Se eu faço outro círculo, vou apagar aqui. Se eu faço outro círculo por fora, esse círculo já não vai ter 400 metros, tá? Ele vai dar 400 e mais alguma coisinha. Se eu vou lá e faço outro círculo maior ainda, vai aumentar ainda mais essa distância, tá? Então por isso que na hora que elas saem para correr, que elas saem na curva, né? Vamos fazer a curva aqui. Vou colocar aqui a curva. Cada uma vai sair de um lugar. Por quê? Para dar essa diferença da distância, tá? Então quem está mais dentro aqui do círculo vai sair mais para trás, porque a distância está correta. E aí, para fazer o ajuste, né, da distância que tem a mais, vem um pouquinho para frente para dar a distância também de 400 metros certinho, tá? Nessa prova aqui do atletismo, elas todas, cada uma corre na sua raia porque ela é curtinha, são 100 metros rasos. A pista de atletismo, né, ela é com duas retas e duas curvas. Ela é nesse formato aqui. Então, cada trecho desse, cada pedaço desse aqui, ó, daqui do A até aqui no B, são 100 metros. Do B até no C são mais 100 metros, do C até no D aqui são mais 100 metros, tá? Então eu tenho 100, 200, 300, 400 metros, tá? Que é a pista de atletismo certinho, tá bom? Só para já aproveitar também já dar uma introduçãozinha ao atletismo. O que elas estão fazendo? Elas saíram de um lugar, tem que chegar ao outro o mais rapidamente possível. Isso aí a gente chama de velocidade, que está escrito corretamente, tá? Não vou corrigir a escrita, mas é bom vocês saberem como que é a forma correta aí.
Dá pra ver que é erro de digitação lá. São letras que são próximas uma da outra, né? O S, D, A, S, D são próximas no teclado uma da outra. E aí depois tem as confusões que apareceram. Vamos colocar aqui de verde as confusões que apareceram. Ó, resistência, porque elas estão correndo, eu vou estar desenvolvendo o quê? A resistência cardiorrespiratória, porque aumenta a respiração e aumenta o batimento também. Então, eu posso falar assim que é uma atividade de resistência, porém, eu não sei se a resistência é predominante, né? Como eu falei, predominante é aquela a capacidade que mais se destaca. A capacidade que mais se destaca aqui no caso é a velocidade. Mas, novamente, se fosse uma prova, resistência seria considerado também, a não ser que colocasse na pergunta qual é a principal capacidade ou capacidade predominante, que é aquela que aparece mais. Aí, no caso, a velocidade, tá? A resistência só participa. Flexibilidade também não, agilidade. A agilidade também é muita confusão, porque quem sabe da prova de atletismo sabe que tem a largada no bloco de largada, bloco de saída, que é aquela parte que elas colocam lá, eles e elas colocam os dois dedinhos no chão, né? Colocam um pé atrás e um outro mais na frente, naquele bloquinho de madeira, né? Nessas competições aí ele já é um bloco eletrônico. E na hora que o árbitro dá a largada com um revólver ou apito, sei lá como for, elas saem correndo, né? Então, nesse momento, nessa primeira corrida, que é a chamada saída do bloco, né? Isso é um movimento de agilidade. Se a foto fosse na saída do bloco, a resposta correta seria então a agilidade. Beleza? Próxima. Agora a gente vai entrar na atividade 8, tá joia? Eu vou fazer uma pausa aqui no vídeo para não ficar muito longo e já começo com vocês na atividade 8 no próximo vídeo, tá joia? Então quem vai ficar só por esse vídeo aqui, até logo, até mais.